Fala galera, mais uma vez aqui, meu nome é Cleiton Nolasco, hoje empresário, hoje coach formado profissional pelo Instituto Cronos de Silas Neves, marido, eu sou pai da Valentina, marido da Rayane, um homem de família, cristão convicto e quero agora, através desses vídeos, trazer para você tudo que eu aprendi nessa minha vida, que foi praticamente autodidata, galera. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, mas graças a Deus eu segui um caminho correto. E hoje eu pude perceber dentro do coach o que eu já estava fazendo, que hoje muita gente está ensinando para as pessoas. Coisa que eu não tive ninguém para ensinar naquela época. Coach, esquece, nem tinha. Quero contar para vocês aqui o seguinte hoje. Lá atrás, quando eu desejava ainda fazer minha faculdade, eu já estava no meu segundo grau, eu parei para pensar, caramba, eu tenho que ter um projeto de crescimento. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu passei por uma depressão, saí dessa depressão por autoconhecimento, entender quem eu sou, mas agora eu queria chegar em algum lugar. E naquela época era o quê? Tinha que fazer faculdade. Tudo tinha que fazer faculdade. Eu tenho que fazer faculdade, é faculdade. E eu, nesse caminho, falei, opa, se é faculdade, então vamos fazer faculdade. Mas eu falei, como é que eu faço isso? A educação que eu tive, sim, foi uma educação boa, né? Mas não direcionada para concurso, por exemplo. Eu, caramba, como que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho que estudar. Mas só que eu não tinha tanto dinheiro para fazer isso. Eu falei, caraca, então vou arrumar um trabalho, um novo trabalho. Só que como eu vou arrumar um trabalho se eu não me capacitei tecnicamente? Eu fiquei pensando, falei, tá, se eu tenho que chegar até a faculdade, eu não vou pensar na faculdade nem no tempo. Olha a minha cabeça naquela época. Eu vou começar a faculdade, todo mundo fala que é muito tempo. Mas eu falei o seguinte, tá, se eu não começar a faculdade agora, quando chegar a 27 anos de idade, eu vou olhar para trás e falar, caramba, por que eu não fiz a faculdade lá atrás? Então eu vou começar agora. Eu tenho que começar agora. Primeiro objetivo, concurso público. Vamos fazer prova para faculdades que tem aqui no Rio de Janeiro. Prestei prova para todas essas instituições. Só que como eu não tinha experiência de concurso público, eu não passei em nenhuma delas. Não passei. Entendeu? E aí, depois disso, eu falei o seguinte, beleza, esse foi o meu primeiro passo. Se eu não passei, o que eu posso fazer para não perder tempo? Porque eu, Cleiton, considero o tempo o nosso bem mais valioso. É o nosso bem mais valioso. São coisas que não voltam. Dinheiro você perde, você ganha. Você ganha e você perde. Ele vai e vem, na medida do possível, do seu esforço. Mas o tempo, o que passou ontem, eu não tenho mais hoje. Acabou. Finito. Não tem mais. Então eu dou muito valor ao meu tempo. Então eu falei, eu tenho que começar a faculdade logo. Como que eu posso fazer isso? Pagando a faculdade particular. Só que eu não tenho trabalho para pagar uma faculdade particular. Eu trabalhava numa empresa onde eu trabalhava 2 vezes na semana e ganhava bem pouquinho, mas era um valor inicial, né? Então eu tinha começado nessa empresa aos 16 anos, eu trabalhava só 2 vezes na semana e levei isso até os meus 20 anos mais ou menos. Então naquele momento eu tive que arrumar um outro emprego. Bacana, pensei, o que eu vou fazer? Então, o que está hoje na moda e que pode ser fácil sem muita graduação? Eu pensei, caramba, telemarketing, por que não? E aí eu peguei, postei currículos por aí, postei currículos em tudo que naquela época era papel, a gente ia presencialmente, não tinha essa situação de internet, vou mandar um montão aqui, não tinha, a gente ia presencialmente, entregava, comecei a entregar currículo, até que encontrei um amigo meu, e eu vou lembrar ele aqui, né, o Alexandre Lima, obrigado Lima, onde você estiver. E ele pegou o meu currículo e levou para a empresa que ele trabalhava. Essa empresa de renome, uma empresa de Instituto Federal. Eu fui chamado para fazer uma entrevista dessa empresa e na época eu ainda trabalhava em uma outra, mas ralando daquela forma que eu falei para vocês, bem pouquinho que eu ganhava. Fui para essa entrevista e eu fui bem preparado porque antes dessa entrevista, só para lembrar também, eu estudei como passar numa entrevista. Olha que louco! Eu estudei como passar somente na entrevista, como se portar na entrevista. Tanto do lado emocional quanto do lado psicológico. E eu estudei isso para poder ganhar pelo menos a vaga. E lá dentro eu iria me virar. Eu só perguntei pro Alexandre, Lima, precisa de faculdade? Não. Beleza, porque eu quero fazer faculdade.
fui para a entrevista, me portei como tal e passei na entrevista e comecei a trabalhar lá. Meu salário aumentou, minha renda, vamos dizer assim, né? O salário não, que eu mudei de empresa, minha renda aumentou praticamente em 3, 4 vezes, porque eu passei a trabalhar de segunda a sexta e eu tive condição de bancar a minha faculdade e iniciar a mesma. O que eu quero falar com vocês a respeito disso? Não adianta, galera, vocês terem um sonho e falar, caramba, eu quero ter a casa dos meus sonhos, o carro dos meus sonhos, aquela viagem para Disney. E aí você acaba começar a pensar nisso, mas sem fazer nenhum planejamento. Eu só quero aquilo grande. Só que você acaba se frustrando porque você não está vendo a coisa chegando. Então, o que eu fiz? Foi uma história que eu vi até em um dos meus mentores, né? Eu falo mentor porque eu sigo, eu acompanho, eu até crio um rapport com ele, que é o Jerônimo Telmo, e ele contou uma história que fez muito sentido para mim hoje, foi o que eu fiz lá atrás. Quando você quer andar uma distância de 1000 quilômetros com carro em uma noite, uma estrada totalmente escura, como que você faz? Tá tudo escuro. Você liga o farol e o que o carro vai fazer? Ele vai te dar pelo menos aí uns 10 metros, 15 metros, 20 metros à frente, dependendo da lanterna do carro. Mas isso aí não vem ao caso, mas ele vai te dar os primeiros 100 metros. Vamos botar assim, primeiros 100 metros. Você ligou, o que vai acontecer? Você vai conseguir andar 100 metros, depois ele já vai estar iluminando mais 100 metros. Então planeje a sua vida, faça um passo de cada vez e comemore cada etapa. Vai iluminando cada 100 metros primeiro. Ilumine, beleza, eu quero comprar aquela casa, mas o que eu preciso para comprar essa casa? Eu preciso aumentar minha renda? Eu preciso mudar de emprego? Eu preciso ser promovido para começar a fazer uma poupança? Ou eu já tenho para ter um valor na conta e ter um crédito? Isso tudo a gente tem que analisar. Beleza, e agora qual é o meu primeiro passo? E aí você vai. Conseguiu dar o primeiro passo? Comemora, que quando você faz isso, você traz para o seu cérebro a situação de que ele está ganhando, que ele não está perdendo. Então, por mais distante que esteja o seu sonho, ele vai estar perto, porque a grande emoção de tudo é você conquistar cada passo. A subida da montanha, ela é muito mais gratificante do que quando você chega no topo. Quem aqui já comprou um carro zero, ou qualquer carro, não precisa ser zero não, usado, o seu primeiro carro? Quem lembra do primeiro carro? Aí chegou, entrou no carro, uma semana depois, por mais que você cuide, lave, zele pelaquele bem, não é a mesma coisa. Não vai ser aquela mesma emoção. Aquela emoção acaba, mas se você lembrar de todo o processo que você fez para pegar aquele carro, o dia que você chegou na loja, na agência, ou na mão do dono do veículo, foi lá, pegou a chave, entrou no carro e fez assim, ó. Caramba! Mas depois de uma semana, um mês, aquilo se torna normal. Aquele carro que era seu amor, depois vira outro carro. Você troca com outro, um modelo mais novo, mais confortável, e você vai mudando um modelo maior para caber a família. Então, aproveite o processo. Planeje, desenhe cada passo e dê um passo de cada vez. É a dica que eu te dou hoje. Não perca os próximos vídeos. Curta aqui, deixa de curtir não, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Já que é a primeira vez, parabéns, deixe seu comentário. Pode deixar um comentário se foi bom, se foi ruim, o que pode mudar, isso aí vai me ajudar. E que minha fraqueza seja a sua força, como diz Jerônimo Telmo. Beleza, galera? Deixo para vocês aqui mais uma mensagem. Um abraço, tchau e vamos!